Tudo jóia? Hoje eu e você vamos explorar a saga da extinta Studebaker, tradicional fabricante norte-americano, que também teve seu capítulo aqui no Brasil. Segura aí, lá vem mais um caos no canal. Com a construção de uma variedade de veículos para tração animal, começava em 1852 a história de uma das mais antigas fábricas de caminhões norte-americanas, a Studebaker. Em 1902, buscando diversificação e crescimento, a família Studebaker começou a produzir seu primeiro veículo autopropelido, de tração elétrica. Em 1905, o fabricante de South Bend, Indiana, nos Estados Unidos, oferecia modelos de meia até 5 toneladas, todos elétricos. Os autocaminhões, como eram chamados, empregavam baterias instaladas sob o chassi e um ou dois motores Westinghouse de corrente contínua, dependendo do modelo. O primeiro motor a gasolina num caminhão debutou em 1913. Na mesma temporada, um dos destaques era a novidade da partida elétrica, estreada nos carros Cadillac no ano anterior. Já em 1916, a Studebaker marcava presença no Brasil, com agentes no Rio de Janeiro, São Paulo e em Porto Alegre. A linha Studebaker 1920 era oferecida na capital paulista pelo agente Gustavo Ziglitz. Na época, somente automóveis de vários modelos eram anunciados, porém nenhum autocaminhão, como eram chamados. No mesmo ano, a imprensa trazia a notícia da formação da Studebaker do Brasil S.A., na capital federal. Em 1926, a Studebaker já contava com nada menos que 49 representantes espalhados pelo país. Nos idos de 1928, com a compra do controle acionário da Pierce Arrow pela Studebaker, nascia a chamada SPA Truck Corporation. São dessa fase os caminhões SPA, de 1,5 e 2 toneladas, ambos com motor de 3,4 litros e 70 CV. Com a crise de 1929, a Studebaker acabou vendendo a participação na Pierce Arrow para se salvar. Repetindo a tentativa de parceria, por um breve período, a montadora se envolveu com a White Motor Company, buscando inclusive adquirir seu controle, mas o resultado foi em vão e só acentuou o fracasso financeiro. Com os recursos advindos da venda da Pierce Arrow, a Studebaker conseguiu sobreviver aos anos da terrível derrocada de 1929, lançando uma linha renovada de caminhões para a temporada de 1933. A gama era composta por unidades de 2 a 4 toneladas, todos equipados com o antigo 6 cilindros de 3,4 litros. A linha 1935 compreendia modelos de 1,5 a 4 toneladas nominais, com pesos brutos que variavam de 5.000 a 8.300 kg. Os caminhões de 1,5 a 3 toneladas eram equipados com o motor 6 cilindros Studebaker Champion 230 de 3,8 litros e 75 ou 80 CV, com caixa de 4 marchas. As versões de 2 a 4 toneladas vinham com motor Waukesha de 4,6 litros e 82 CV, ou de 5,9 litros e 110 CV, respectivamente, ambos casados com caixas de 5 velocidades. A partir de 1937, os modelos pesados eram oferecidos com motor Hércules. No ano seguinte, um engenho diesel de 68 CV do mesmo fornecedor começou a equipar os caminhões de 3 toneladas. Datam desta mesma época os caminhões das séries J e K, por exemplo. Os Studebaker Koi, ou de cabine sobre motor, surgiram em 1936 e sua produção seguiu até 1940. Equipados com o motor da casa ou Waukesha, eram oferecidos em versões de 1,5 a 2 toneladas e destinados principalmente aos serviços urbanos, devido ao seu menor raio de giro. Em 1941, a Studebaker se dedicou ao lançamento da nova série M. O estilo da nova gama era marcado por aros dos faróis em forma de gota invertida, cabine coupé, como era chamada, com 3 lugares, de para-brisa duplo em V bem inclinado e portas com quebra-ventos, uma característica inédita neste período. Uma variedade de modelos podia ser escolhida, começando com o M5 de meia tonelada ou o M15 para 3/4 de tonelada, e ainda o M15A, projetado para atender o grande mercado de 1,5 toneladas.
O motor para esses modelos era o Champion 170, de 2,8 litros e 80 cavalos de válvulas no bloco. O maior caminhão desta gama era o M16, com capacidade de 1,5 a 2 toneladas nominais, e motor Commander 226, de 3,7 litros e 94 CV. A transmissão era de 3 ou 4 velocidades no M5 e de 4 marchas nos demais modelos. Durante a Segunda Guerra, como grande parte dos fabricantes, a Studebaker voltou-se para a produção de veículos militares, incluindo caminhões U6 e US6 com tração 6x6 ou 6x4, das classes de 2,5 e 5 toneladas, em sua maioria dotados de motor Hércules JXD. Quase 220 mil deles foram construídos entre 1940 e 1945. O Brasil recebeu cerca de 800 deles, da versão G630, por meio de arrendamento, empregados no uso militar até fins dos anos 60. Com o fim das hostilidades em 1945, a produção civil foi retomada, com a requentada Série M novamente disponível. Bem aceita no Brasil, a linha somou um total de 200 mil unidades produzidas até 1948. No ano de 1945, nascia a distribuidora de automóveis Studebaker Limitada, que mais tarde se tornaria a Vemag S.A., Veículos e Máquinas Agrícolas, mais conhecida por aqui pela fabricação dos automóveis DKV Vemag, a partir de 1956, incluindo também a representação dos caminhões Kenworth e Scania Vabs. A montagem dos caminhões Studebaker na Vemag começou em 1948, seguida dos automóveis no ano seguinte. O período entre o pós-guerra até a década de 50 foi o mais fértil para a marca no Brasil, graças ao foco da Vemag e à demanda aquecida, que exigia grandes quantidades de caminhões para compensar os anos de miséria da guerra. Só para ilustrar, em 1946 a frota de caminhões do Brasil era de apenas 84 mil unidades, saltando para 145 mil já em 1950. Em outubro de 1948, totalmente redesenhada, a nova linha de veículos de carga foi apresentada oficialmente no país. A nova família vinha com a cabine salão, como era chamada na época, que tinha desenho totalmente novo, com formas mais arredondadas. Uma das características salientes do novo desenho era a ausência de estribos externos, o que tornava a aparência limpa e fluida. A família trazia 11 versões, começando pelas picapes 2R5, 2R10 e 2R15, de meia, 3/4 e 1 tonelada, respectivamente, além dos caminhões 2R16, de 1,5 e o 2R17, de 2 toneladas nominais. Mecanicamente, o motor 6 cilindros Economizer de válvulas no bloco era basicamente o mesmo Champion da série anterior, de 2,8 litros e 80 CV, montado nas versões de até 1 tonelada. Os caminhões de 1,5 e 2 toneladas portavam o Power Plus 226 de 3,7 litros e 94 CV. A partir de 1949, com cilindrada aumentada para 246 polegadas cúbicas ou 4 litros, o motor produzia 102 CV. Quando assim equipados, os caminhões médios eram designados 2R16A e 2R17A, mantendo as mesmas classes de peso. O Studebaker R28, com motor Commander V8 de 3,8 litros e 127 CV, foi oferecido entre 1951 e 1953, somente para os mercados de exportação. De grande sucesso, a linha 2R permaneceria em produção até 1953, somando mais de 266 mil unidades produzidas. No ano seguinte, com a introdução da nova gama 3R, composta por modelos de 2 a 8 toneladas brutas, os caminhões exibiam uma discreta revisão de estilo, que incluía para-brisa único em V, novos paralamas, capô e uma inédita grade dianteira com 4 aberturas. Internamente, os instrumentos do painel eram maiores, de melhor visualização. Com as vendas em declínio, porém, a Studebaker não podia investir muito numa família totalmente renovada, apostando numa leve maquiagem para criar a nova 3R.
Os novos caminhões das faixas de 1,5 e 2 toneladas nominais eram os modelos 3R28 e 3R38 nesta ordem. Equipados com o motor V8 Commander de 3,8 litros, eram produzidos em 5 distintas execuções. No total, a série 3R contabilizou pouco mais de 10 mil unidades produzidas, somente em 1954, na sua maioria para exportação. Em 1955, a Studebaker se fundiu com a lendária Packard. No mesmo ano, foi apresentada a série E, com as mesmas capacidades de carga abdominal da gama 3R. Eram basicamente os mesmos caminhões de antes, salvo pequenas alterações de estilo, realinhamento de opções e nova oferta de trens de força. A maior novidade ficava por conta do motor V8 224 de 142 CV para os modelos leves de meia, 3/4 e 1 tonelada, agora designados de E7, E12 e E13, respectivamente. Os novos médios, 2E28 e 2E38, ganharam um novo motor V8 259 de 4,2 litros e 158 CV. O tradicional Champion de 6 cilindros foi esticado para 3 litros, chegando a 92 CV. Havia inclusive a opção de Detroit Diesel, série 53 para algumas versões. A ausência de mudanças mais substanciais para acompanhar o frenético ritmo das inovações das três grandes de Detroit era um claro sinal de que o fôlego para os pesados investimentos estava chegando ao fim. Em 1956, mais um paliativo com o surgimento da gama Transtar, que identificava uma linha quase idêntica à anterior. A nova linha de 1,5 e 2 toneladas oferecia PBTs entre 6.350 e 8.600 kg. Havia 3 tipos de motores V8 a gasolina em 1957, sendo o maior deles o Torkstar 289, de 4,7 litros e 182 CV. Já no prenúncio do que iria se passar, a partir de 1958 a marca Packard entrava para os livros de história, fato seguido pelo encerramento da produção dos Studebaker, com o fechamento da fábrica de South Bend, em Indiana. A produção em sua unidade de Hamilton, no estado canadense de Ontário, ainda continuaria até 1966. Hoje, os raros veículos da carismática marca podem ser vistos no Brasil nas mãos de colecionadores e em museus, tais como o excelente Studebaker National Museum, localizado na antiga terra natal do fabricante, South Bend, em Indiana. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente. Isso me ajuda muito a continuar criando vídeos de qualidade para você. Saudações caminhonísticas e até breve!